Boa tarde a todos e todas. Eu estou particularmente impressionado com o tamanho dessa plateia. Para um último dia do Congresso à tarde. Ficamos muito felizes e queria agradecer a cada um de vocês e a comissão organizadora pelo convite. Hipertensão secundária. Esse tema é um tema que, se a gente for, podemos até colocar em discussão aqui, porque se o secundarismo impor que o tratamento vai levar à remissão da hipertensão, não estou nem falando em cura, pouquíssima causa realmente é verdadeiramente secundária, até mesmo questões bem estabelecidas como renovascular, onde a maioria dos nossos pacientes, doença aterosclerótica, a gente não faz a remissão da hipertensão, nós melhoramos ela. E o mesmo acontece com a apneia do sono, como vocês verão nos slides seguintes. Esses são os meus conflitos de interesse. Bom, a apneia obstrutiva do sono, o Dr. Wilson muito bem colocou na aula dele, talvez uma das mais comumente, eu vou dizer, associadas com a hipertensão, algumas vezes causando hipertensão. É uma condição clínica de diagnóstico fácil, muitas vezes o paciente traz, ou a gente precisa procurar cada vez mais proativamente, acompanhado de obstruções parciais ou completas na via aérea superior. O meu mouse está falhando, viu? O indicador aqui, normalmente nas aulas eu queria indicar. Mas eu vou continuar. Isso, por favor, obrigado. Muito obrigado. Caracterizado por obstruções parciais ou completas da via aérea superior enquanto a pessoa dorme. Isso, claro que tem influência da gordura perifaríngea, depósito de gordura na língua, no palato, também da gordura visceral, empurrando o pulmão, e vai levar a condições que para a gente vai ter interesse. Eu vou focar, claro, aqui na hipertensão, embora está associado com diversas doenças cardiovasculares. Destaque para a hipóxia intermitente, fragmentação do sono também nesse sentido. Hoje há inúmeros estudos pré-clínicos, clínicos, mostrando a plausibilidade biológica que linka os componentes da apneia do sono com a elevação da pressão arterial sistêmica. Isso passa, obviamente, por estimulação periférica de quimiorreceptor, por causa da hipóxia, ativando o sistema simpático. Há disfunção também de barorreflexo. Existem estudos mostrando aumento de endotelina com redução de biodisponibilidade de óxido nítrico, a hipóxia intermitente de novo, levando a estresse oxidativo. E isto, obviamente, vai contribuir para a disfunção endotelial, aos poucos, em modelamento vascular. Tem alguns estudos, principalmente derivados de estudos experimentais, mostrando o crosstalk da aumento da atividade simpática com a ativação do sistema renin-angiotensina-aldosterona. Então, em última análise, que vocês podem observar que vão ter vários fenômenos para elevar nesse sentido. Nós temos os fatores de risco clássicos, né? E eu diria que, claro, que excesso de peso, idade, sexo masculino são os principais, mas algumas vezes alterações craniofaciais, agregação familiar, entre outras, também contribui para esse cenário extremamente comum nesse contexto. Quando a gente vai triar a apneia, a gente tem alguns questionários, mas, novamente, o paciente que você pergunta proativamente que ronca muito, incomoda a esposa, o marido, familiares, que alguém já observou ele dormir e presenciou pausas respiratórias, a chance de ter uma apneia é altíssima, né? Mas existe um questionário que, na minha opinião, está cada vez mais em desuso, porque ele tem muitas falhas nesse contexto, é o questionário de Berlim, que certamente muitos de vocês já ouviram falar. A categoria dele, é sobre a pessoa se ronca, a intensidade do ronco. A 2 é se sente cansaço durante o dia. E a 3 é se tem pressão alta, né? Ou seja, aqui já vou dar para vocês um óbvio. Quando eu estou triando a apneia no paciente com hipertensão, cujo uma das categorias é aumento da pressão arterial, ele já sai com um critério. Então, se ele beliscar um pouquinho mais aqui, que ele está cansado por alguma coisa, que está trabalhando muito, está privado de sono, etc., é capaz de ganhar aqui um alto risco, sem necessariamente ser nesse sentido. Então, esse questionário ele mostrou que, embora é útil na população geral, às vezes, no contexto da população com hipertensão resistente, a coisa pode ser um pouco mais dificultada. Na minha opinião, o NOSAS Score é o melhor questionário disponível atualmente, está disponível, inclusive, para o aplicativo, dá para baixar o aplicativo, e o motivo são dois. Primeiro, que foi a validação maior que tem, foi feita na Suíça, com mais de 2.000 pessoas, e o mais importante, ele foi replicado e validado no Estudo Epsono em São Paulo. Então, tem validação na população brasileira também. E ele é menos sujeito à subjetividade. A única pergunta subjetiva é se ronca sim ou não. Precisa ter uma fita métrica para medir o pescoço. Então, obviamente, eles quantificaram pontos de acordo para estabelecer esse critério. Se tem pelo menos a circunferência cervical maior de 40 centímetros, ganha 4.
Se tem sobrepeso, ganha 3. Se tem obesidade, ganha 5. Se tem ronco, é simplesmente sim ou não. 2. Idade maior que 55, 4. Sexo masculino, 2. Não faço a conta, por favor, porque nós podemos ter alguns altos riscos aqui, hein? Vamos em frente? O que é chamado alto risco para a apneia? Quando você tem 8 ou mais pontos nesse questionário. Então isso é triagem, não é diagnóstico. Porque isso aqui não dá se a pessoa tem a gravidade leve, moderada, né, nesse contexto. O padrão ouro para diagnóstico da apneia do sono, como você sabe, é a polissonografia. Basicamente, o registro multicanal, onde vocês estão vendo aqui na cânula redução do fluxo em relação ao fluxo padrão. Isso tem que durar pelo menos 10 segundos. Olha a desaturação aqui, ó. Ele retoma, depois ele volta a respirar, daí o nome, por isso que é hipoxemia intermitente. E aqui nós temos uma redução de pelo menos 90% da amplitude do fluxo. Dura também pelo menos 10 segundos. Isso é uma apneia. Eu sei que é obstrutiva, tanto a hipo como a apneia, porque quando eu olho a cinta torácica abdominal, simultaneamente, isso aí ao mesmo tempo, você vê que continua mexendo. O que é isso? São tentativas do tórax do abdômen de aumentar a pressão para desfazer a obstrução aérea, uma resposta reflexa, e eu sei que isso é uma apneia do tipo obstrutivo. Quando eu estou vendo esse sinal aqui, pode imaginar a pessoa que está obstruindo a via aérea superior por conta desse padrão da circunferência, da cinta abdominal e torácica nesse contexto. Isso fragmenta o sono e leva, então, aos inúmeros fenômenos, e a polissonografia quantifica essa gravidade e dá para a gente a gravidade nesse sentido. Claro que hoje vocês estão cada vez mais convivendo com monitores portáteis, tipo 3, tipo 4, só oximetria. O tipo 3 tem a cânula nasal, tem a cinta torácica, algumas têm cinta torácica abdominal, além da oximetria. E eu resumo a ópera para vocês que pensem nisso quando tiver uma alta probabilidade. Caso escancarado. Está com dúvida, a clínica não é tão exuberante, o paciente pode ter outras doenças do sono, como insônia, às vezes ele tem também sintomas de pernas inquietas que a esposa, o marido reclama que mexe muito, vá para a polissonografia. Tá? Então aqui, quando o caso estiver muito escancarado, tem monitores validados que podem facilitar a ida evitar uma ida a uma polissonografia completa. Por vezes, já vou antecipar, ninguém falou aqui que a gente vai fazer mapa para triar a apneia, mas é muito frequente na nossa clínica, avaliando um paciente com hipertensão arterial, pedimos uma mapa para checar efeito, hipertensão de jaleco branco, avaliar a terapêutica, avaliar a hipotensão sintomática, sintoma de hipotensão sintomática no paciente que está com a pressão no consultório normal, ou a própria hipertensão mascarada. E às vezes nós lidamos com essas alterações do descenso noturno. Toda vez que eu vejo um descenso noturno, a primeira coisa que eu pergunto para o paciente não é se ele ronca, é se ele conseguiu dormir razoavelmente bem com o equipamento. Porque nós já vimos pacientes sem distúrbios do sono, sem outras causas secundárias, que simplesmente o aparelho atormentou a vida dele, ele não conseguiu dormir. Na prática, boa parte dos pacientes tem pelo menos um sono razoável, né? Mas isso, obviamente, tem uma quantidade não desprezível que não tolera o exame. Nós fizemos uma tese de doutorado de um aluno meu, Daniel Castanho, em que nós fizemos essa pergunta. Eu recebo uma mapa, independente se a pessoa tem sintomas ou não, nós convidamos ela para fazer a monitorização do sono, excluímos esses casos que a pessoa dormiu mal por causa do incômodo do aparelho e avaliamos se o descenso noturno, o tipo de descenso pode predizer a presença da apneia. Foram 153 casos com indicação de fazer mapa. Desse lado aqui vocês estão vendo o descenso noturno da pressão sistólica, descenso noturno da pressão diastólica. Primeira mensagem, sim, pacientes com apneia do sono podem ter o descenso normal, está aqui, ó. Mas observe, à medida que você vai caminhando para os descensos, principalmente o reduzido e destacadamente o reverso, veja a frequência da apneia aqui em vermelho nesse contexto. Tá? E detalhe, nesse estudo, não vou mostrar nesse slide, os mais graves em termos de apneia eram os que mais tinham descenso reverso. E a gente ajustou, se a pessoa tomava ou não remédio à noite, idade, sexo, etc. E a gente viu que o descenso atenuado, ele teve independentemente associado com uma apneia do sono moderada importante, e o descenso reverso, independente de ser sístole ou diástole, foi o maior sinal, quase 4 vezes maior chance de ter uma apneia do sono moderada importante. Em outras palavras, viram um descenso reverso, pensem seriamente na possibilidade de ter uma apneia. Feito o exame do sono, você vai saber a gravidade. E a gravidade norteia o tratamento.
Tá? E vejam, o CPAP é uma delas, é a principal, mas nós temos mudança de decúbito, placa de avanço mandibular com dentista, terapia funcional, cirurgias e em breve, vou dizer médio a longo prazo, nós vamos ter pílula para apneia. Se vai ser para leve, moderada, vai ter pílula específica. Isso sem falar no tratamento da obesidade. Logo, logo vocês vão ver grandes trials aí mostrando o papel de tiazepatida e outros sobre a remissão da apneia com abordagem da obesidade. Não há dúvida que o carro-chefe, que eu vou focar agora na parte final da minha apresentação, será com relação ao CPAP. O CPAP já está bem estabelecido há muito tempo e a gente não pode esquecer disso quando a gente trata o paciente, porque nós vamos focar, claro, na parte cardiovascular, né, na pressão arterial, mas ele melhora ronco, sonolência, humor, qualidade de vida, absenteísmo ao trabalho, risco de acidentes. Então tem muito benefício ao abordar o sono do paciente. Hoje a gente fala até da melhora de déficit cognitivo e Alzheimer, né, porque a apneia do sono com essa hipóxia cerebral, fragmentação, aumenta nisso, né. Grande pergunta, e vocês provavelmente já sabem a resposta, é se ele pode melhorar a pressão. De forma muito simplista, sim, mas, em média, o CPAP não é um bom antihipertensivo. Essas são as meta-análises que mostram a redução da pressão arterial em pacientes, obviamente, com apneia, que foram randomizados para CPAP, é o tratamento controle. Qual que é o problema dessa maioria desses estudos? Eles não foram desenhados para isso e muitas vezes eles estavam com pacientes com pessoas normotensas, hipertensão controlada, gente com pressão de 120 já no basal. Ué, você está querendo esperar o quê? Ao tratar a apneia. Mas aqui uma informação muito importante, que a gente tem que se apegar nos detalhes e que eu vejo na prática. Vocês estão vendo o desvio padrão? Tem pacientes que caem muito a pressão e tem pacientes que nem mexem. Talvez o papel relativo de o quanto aquela apneia do sono está contribuindo para esse caso complexo. Então, na prática clínica, eu tenho pacientes que eu tirei antihipertensivo tratando a apneia. Controlei uma pressão arterial e, em alguns poucos casos, consegui entrar em remissão. O paciente tomando uma classe só, tratei a apneia, entrou em remissão sem remédio para a hipertensão. Mas, às vezes, muitas vezes também cai muito pouco. 1, 2, 3 milímetros, que é o que está mostrando aqui. Um dos grupos que cai mais, resistente. Porque, primeiro, a apneia do sono é muito frequente neles e parte de um nível maior de pressão arterial. Depois nós vamos usar aquela sua imagem do coco, viu, Wilson, para falar dessa história do nível da pressão arterial, maior a queda, né? É um grupo que cai, ele sabe o que eu estou dizendo. É um grupo que cai mais a pressão. O outro grupo que tem resposta pressórica maior é aqueles com descenso noturno alterado. Então, o paciente com apneia tem um descenso noturno alterado, também isso prediz resposta ao CPAP. Quais são os preditores? Quem são aqueles pacientes que, quando você trata a apneia, mais a resposta pressórica, quando você trata, além dos benefícios, obviamente, sobre a apneia per se? O óbvio, o lulante, como qualquer terapêutica, e isso é uma grande questão que gradualmente estamos vencendo. O paciente tem que usar bem o CPAP. Então, quando você usa pelo menos 4 horas à noite, é as melhores respostas. Por algum motivo que a gente não sabe ainda, porque isso é independente da adesão, parece que é um paciente mais inflamado, de maior risco, é um paciente com sonolência excessiva diurna. Novamente, reforço, não é só por causa da adesão, é além. Hipertensão resistente, e eu já vou falar agora na parte final do refratário também, e pacientes com alteração do descenso noturno. Mais recentemente, nós temos falado cada vez mais de um fenótipo extremo, mais visto em centros terciários e quaternários, que aquele paciente com hipertensão resistente está tomando 5 classes de antihipertensivos de dose otimizada e não controla a pressão. Essa aqui é a prevalência da apneia e que mostra que caminha, o doutor Wilson falou muito bem sobre a prevalência da população geral, né? Mas você vai caminhando e vejam como a prevalência da apneia vai ficando extrema. E o refratário, que é esse último caso que eu falei, tem estudos mostrando que quase 90% deles têm apneia obstrutiva do sono. E é nesse grupo onde a pressão arterial pode cair ainda mais do que no paciente com hipertensão resistente. No último slide, no último tópico que eu vou falar, nos próximos 40 segundos, mas qual a importância da apneia do sono sobre o controle pressórico? Nós acabamos de terminar um estudo, na verdade terminamos há pouco tempo, nós estamos submetendo aí, já submetemos, o estudo Morpheus, onde nós pegamos pacientes com hipertensão não controlada da apneia do sono e randomizamos esses pacientes para CPAP dilatador nasal. E fizemos várias medidas de pressão central, mapa, eco, etc. Fizemos contagem de pílula para garantir que esse paciente estava tomando remédio e ele estava descontrolado. E resumo da ópera, nós observamos reduções de 6 milímetros de mercúrio
aproximadamente na pressão arterial. E o mais interessante é que, ao longo do tempo, mais pacientes tratados pela sua apneia obtiveram o controle da pressão arterial na mapa e também no consultório ao longo dos 6 meses. Então, para finalizar, a apneia do sono é uma causa secundária, frequentemente ela está associada, é difícil provar causalidade, mas precisamos tratar o paciente do mesmo jeito. Não é difícil de fazer o diagnóstico, nós precisamos ser proativos e o tratamento que impõe desafios e uma correta avaliação é necessária. E eu clamo a vocês para fazer interações com médicos certificados em sono, que nem sempre é CPAP, o CPAP também tem alguns desafios. Sobre o tratamento, acho que tem benefício sim na redução da pressão arterial, e eu coloquei o seguinte: no não resistente é relativamente pequeno, no resistente é maior e no refratário é maior ainda. E isso, curiosamente, vem associado ao aumento da atividade simpática, que é muito frequente nessa população. E em pacientes com hipertensão não controlada da apneia, os dados do estudo Morpheus sugerem que o tratamento com CPAP pode sim melhorar o controle pressórico. Muito obrigado.